O capítulo começa com o Rin andando pelas ruas e olhando para um ticket que basicamente diz: partida do retorno triunfante de Itoshi Sai. Nesse momento começamos a ver o seu pensamento, né? Desde aquele dia na neve que nós nos separamos, eu ainda não o encontrei. E ainda assim, ele teve a coragem de mandar pra mim diretamente esse ingresso pra sua partida aqui no Japão. Será que ele estava tentando me dizer algo no sentido de: venha me ver jogar, esse meu irmão imprestável? Vou trazer um ponto aqui antes de continuar, pessoal, que é a tradução que temos desse episódio Rin é uma das piores traduções. Eu não tô xingando, tá bom? Ok? Cada um fala o que quer, mas a tradução tá muito torta, tá ok? A tradução que tem é muito torta, então eu vou ir tentando trazer do inglês mesmo, porque a português, vamos dizer assim, perde o sentido de algumas das falas dele, ok? Então vamos do inglês pro português mesmo, ver como sai. De toda forma, a partida do Sai iria ser no Estádio Nacional e, cara, assim, ele já tava no meio do caminho, só que ao mesmo tempo ele tava meio que na dúvida: será que eu deveria realmente ir? Eu não sei exatamente se eu deveria estar indo ou não. No final das contas, o Rin percebe em meio à multidão, em meio à caminhada ali pro local do jogo, que ele ainda tá hesitando, ele ainda tá na dúvida, ele não tem suas emoções muito bem sólidas com relação ao seu irmão e por isso fica dubitando a todo momento sobre ir ou não. E num contexto geral, né, era como ele tava se sentindo. Fazia muito tempo que ele não se encontrava com o irmão, e o irmão do nada mandar um convite pra ele assistir seu jogo é no mínimo algo que o Rin ficaria meio duvidoso, sabe? E é exatamente isso que ele continua mostrando, tá bom? Ele começa a se perguntar o que diabos o Itoshi Sai tava pensando enquanto mandou isso pra ele. No final das contas, aquela escória, depois de dizer todas aquelas palavras negativas pra ele, aí é lembrado, né, que o Sai disse pra ele que nunca mais ele podia o utilizar como motivo pra jogar futebol. Só que, assim, a minha opinião sobre isso é clara, tá ligado? Tem muitos pontos negativos do Itoshi Sai, na minha opinião, na moral, mas esse aqui, exclusivamente, não dá pra se reclamar, gente, honestamente. Tipo, ele só disse: não me use mais como um motivo pra jogar futebol, porque o Sai sabia onde isso ia acabar, né? O Rin ia acabar se frustrando. No geral é isso, é o irmão mais velho querendo proteger, pelo menos aqui nesse quesito, é como eu enxergo, por mais que nos outros eu sou meio contra a personalidade do Sai com relação ao Rin, na moral. De toda forma, o Rin se perguntava se alguma coisa ia mudar caso ele fosse assistir seu irmão jogar, e ao mesmo tempo lembrava das palavras restantes do seu irmão, dizendo que era pra ele sumir, dizendo que ele não precisava mais do seu Unichan na sua vida. E no geral, o Rin continua se questionando sem parar nisso. Aí chega um momento que o Rin olha assim pro lado, numa vitrine de uma loja, aí ele vê o seu reflexo. Isso aqui eu acho perfeito, velho. Perfeito, perfeito. O Rin olha assim pra ele e começa a pensar: minha cara, quando eu tô de mau humor, é muito igual a dele. Ele fica puto por ter nascido parecido com o irmão dele. Perfeito, pô. Perfeito. No final das contas, ele enjoa de olhar pro seu rosto. Por mais que ele seja um cara bonitão, né? Mas ainda assim, o rosto dele faz ele lembrar do Sai. Por isso ele não fica olhando ali. Realmente, o Rin, eu acho que o Rin é um dos únicos personagens bonitos de Blue Lock que não tem ideia de que é bonito. Por causa que a vida toda do Rin, literalmente, ele viveu jogando bola, de bola pra casa, de casa pra bola, de casa pra bola, de bola pra casa. Ele não fez mais nada, tá ligeiro? Não fez mais nada. A vida dele foi toda isso. Então eu sinto que o Rin não tem uma autopercepção do quão belo ele é. Eu acredito, né? De toda forma, ele tá irritado, ele fica pensando que quer vomitar com essa situação. E nesse exato momento ele pensa que só dele estar vivo já é irritante. É tão cansativo, de um modo geral. Ao seu lado aparecem duas menininhas, duas garotinhas que são irmãs. E uma diz que queria sorvete de chocolate também, só que a outra diz que não vai
vai dar pra ela porque ela disse que queria de baunilha antes, não era? Basicamente, a pequena chama a mais velha de chata e o Rin começa a se lembrar dos momentos que ele dividia um picolézinho com seu irmão quando era mais novo, tudo na fofura. E olhando as meninas também comendo, ele pensa, pô, eu acho que eu tô com vontade de comer algo doce. Ele para ali num cafezinho chamado de Café dos Irmãos, isso aqui. Todos os capítulos do Rin que é relacionado ao Sai, de algum jeito vai ter tudo no capítulo relacionado a irmãos, velho. Tudo. Na moral, ele tá comendo ali um docezinho. Eu não sei qual é o nome desse doce. É um Monte Blanc. Eu nunca comi isso aqui, tá bom? Mas ele tá gostando, ele diz que é bom. Ele acha até que o açúcar desse doce o ajuda quando tá irritado. Dá uma aliviada, né? Querendo ou não, um açúcarzinho é bom. Se você não tiver compulsão alimentar, o que o Rin tá longe de ter, é de boa comer de vez em quando. O Rin começa a sentir que nada mais importa na sua vida. O cara é a pura depressão. É engraçado isso, né? É uma perspectiva que não fica tão clara no mangá principal, mas com esse extra aqui, você percebe o quanto a auto-perspectiva do Itoshi Rin é sempre pra baixo. Tipo, ok, ele pode jogar bola pra caralho. Claro, ele tem ali as habilidades desde novo, não sei mais o que. Ele deve ter um talento, não tem como negar isso, mas a vida inteira, o moleque vai completar 20 anos. A vida inteira do moleque foi jogar bola, foi se dedicar ao futebol, se tornar melhor, tá ligeiro? Não é, não leva mal, não é como se fosse uma surpresa ele ser bom jogador de futebol, né? Tipo assim, tu pega uma pessoa que, sei lá, tá começando a correr hoje, fazer corrida diariamente hoje, e o cara que treina desde criancinha com os pais e tem a mesma idade, quem será que corre mais? Quem será que já deve fazer uma maratona? Quem? Né? Então, eu acho que pra o Rin, isso é só normal. Ele é bom de jogar bola. Grande coisa pra ele. Ponto final. Por isso a vida dele é tão sem graça. Eu diria isso. Com esse capítulo, vamos passar aqui pelos restantes das páginas, você vai perceber isso. A vida dele é um pouco sem graça, tá ligado? É uma autoestima baixa, é sempre o mesmo pensamento, nunca muda nada e ele só fica almejando um dia chegar nesse objetivo e nesse momento, pelo menos aqui, tava muito distante ainda, né, cara? Ele não tinha nem uma real visibilidade de pra onde seguiria, ele só tava tentando ainda descobrir como fazer as coisas acontecer. De toda forma, depois dele tomar ali um cafezinho, ele pensa que quer comer algo salgado e ele vai comer salgado sim, porque ele quer e ponto final. Ele vai comer um ochazuke, ele diz que essa comida é muito boa e fala que tem que comer pelo menos umas 2 vezes ali por mês, porque senão ele não vai ficar em boa forma. Até quando o cara tá comendo num dia de folga assim, mais de boa dele, ele vai e tá pensando no corpo dele, na saúde dele. Tá vendo aí, boy? Tu tá vendo aí? A vida do Rin é uma das vidas mais chatas que existiam antes do Blue Lock. O Sag era um fracassado, mas pelo menos ele tinha uns amigos ali no colégio, ele fazia as coisas, ele perdia, mas ele tinha várias emoções com relação a isso. O Nagi tinha uma vida totalmente repetitiva, sim, mas ele tinha um hobby, pelo menos ele jogava games ali. O Rin não, doido. O Rin é literalmente jogar bola e ponto final. Até quando ele tá comendo aqui uma comida diferentezinha, ele já tá pensando, pô, eu devo comer essa comida aqui 2 vezes por mês porque ajuda na minha saúde. Chá e outra coisa aqui são os meus estabilizadores mentais. Basicamente, tudo em volta da vida do Rin era sobre ser melhor pra um dia conseguir superar o seu irmão. Ele sai ali do restaurante, ele diz que a comida foi muito boa, dá uma respirada profunda e começa a se questionar novamente. Eu deveria ir pra casa. Ele olha pro ticket, o jogo do Real Madrid, provavelmente contra um time do Japão, tá bom? No geral, ele pensa que parece errado ele se mover de acordo com a vontade do Sai. Ele pensa que é negativo ele seguir o que o Sai quer. Do nada ele reaparece e diz, ei, venha me assistir jogar, e ele simplesmente vai fazer isso. Só que agora, ele não quer o encontrá-lo ainda. Ele sente que ainda não é hora. Pra desviar desse sentimento de esmagar o Itoshi Sai, ele basicamente ainda está muito morno. É a fala do Rin mais comum, né? Eu acho que é quase como a fala estereótipa dele, porque basicamente ele quase sempre tá falando, ainda tô muito morno, não sei mais o que morno, lukewarm, né? Que fala em inglês. Toda hora tem isso na obra quando ele aparece, na moral. Mas basicamente aparecem o Ryo e o Nagi. Sim, vocês não tão malucos, eles aparecem aqui mesmo. O Rin bate no
no Nag. O Nag tava andando sem perceber e o Rin também. Os dois são desligados pra caralho. Tá aí. Essa relação aqui é uma que eu não imaginava que fosse combinar tanto antes de ver essas duas spin-offs, tá ligeiro? A do Nag e a do Rin. Os dois podem não ser muito parecidos em alguns sentidos, mas tem outros que eles são iguais. Ele bate no Rin, o Ticket voa da mão do Rin. O Nag tava com um doce ali, uma maçã caramelizada na mão, ele também derruba, só que bate um vento e o Ticket sai voando. Por mais que o Nag ainda peça desculpa, o Rin não quer saber disso, tá ligado? Ele simplesmente voa, pula no meio da rua assim, com o trânsito rolando, com um táxi ali passando, praticamente prestes a bater nele. Ele pula pra pegar o Ticket, alcança, pousa no chão, o carro ainda tá em movimento vindo em direção a ele, só que ele simplesmente desliza no capô do carro, dá uma espécie aqui de capoeirada, tá ligado? Vai pra cima, pousa tranquilamente, sem o menor dos problemas, e ao mesmo tempo ele pensa, droga, eu quero te ver logo, e Toshi sai. Cara, assim, tá ligado? O cara que tava dirigindo literalmente pensou que tinha batido nele. Não deu tempo nem pro cara abrir os olhos, achando que tinha batido nele, que o Rin já tava em cima do carro. E se... Boy, eu daria tudo pra ter um episódio especial de Blue Lock, assim, sei lá, por 200 páginas, com uma luta, tá ligado? Botar todos os meninos do Blue Lock pra lutar um contra os outros, porque as capacidades físicas desses malucos aqui não tem o menor sentido, bicho. Um Shidou versus Rin, a Vera, 10 minutos sem perder a amizade que ele já não tem. Qual seria o resultado? Eu não consigo dizer. Antes eu achava que o Shidou dava de 10-0, mas o Rin não é tão fraquinho assim não, viu, velho? Não é mesmo. Nesse momento, o moço que tava dirigindo o carro se pergunta, o que aconteceu? Uma das menininhas que estavam antes do lado do Rin se pergunta se ele é o Homem-Aranha e outra diz que não. Na verdade, ele é um ninja. As duas começam a brigar pra definir se ele é o Homem-Aranha ou se ele é um ninja, e nesse momento nós temos a finalização do capítulo. Ele pensa, deixa pra lá, eu seguirei meus instintos e com esses olhos, com essa perspectiva, com essa visão que eu tenho agora, eu irei queimar o atual Itoshi Sai. Ele promete pra si isso, e temos a finalização do capítulo com a mensagem: para aquele momento de vingança que virá algum dia. Itoshi Rin, 180 dias antes de entrar no Blue Lock. Basicamente, gente, esse é o capítulo. É um capítulo que não tem muita coisa, mas eu queria cobrir aqui no canal. Eu sempre senti a vontade de que faltavam as coisas pra cobrir, como os resumões, como essas spin-offs. Então agora eu tô querendo trazer tudo. Vai sendo aos poucos, mas rapidamente eu acho que, tipo assim, até o final do ano eu já devo ter coberto a maioria das coisas que eu queria, como por exemplo, a novel da obra, informações extras que não estão trazidas aqui pro Brasil, porque simplesmente não trouxeram, basicamente. Mas no geral, vai dar certo, aos pouquinhos nós chegamos lá. De toda forma, qual a sua opinião? Tu acha que o Rin seria um bom protagonista se ele tivesse uma spin-off? Ou você acha que agora que a spin-off do Nag tá acabando, outro personagem deveria ganhar a sua? Qual seria o mais interessante na opinião de vocês? O autor da spin-off do Nag diz que gostaria de desenhar o Caraço ou o Michael Kaiser. Será que teremos uma de algum dos dois? Será que teremos de um jogador mais inusitado que ninguém tá esperando? Vamos ficar de olho, né? Eu acho que não deve ser tão diferente assim. Provavelmente pelo menos um dos jogadores ali mais populares do projeto devem ser escolhidos, ok? De toda forma é isso, gente. Nos vemos aqui amanhã para mais um vídeo. Tamo junto, valeu, falou e...